A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe você e sua casa. Hoje peço que o seu coração se recolha por um instante e permita que o Espírito Santo te conduza para um lugar de quietude interior. Porque é ali, no silêncio da alma, que começa a primeira libertação que Deus realiza na mente ansiosa. A ansiedade é alimentada pelo excesso de pensamentos, pelo barulho constante dentro de nós, por aquela voz que não para de repetir o que pode dar errado, o que ainda falta, o que não foi resolvido. Mas o Senhor nos ensina algo diferente, algo que transforma esse caos interno em um refúgio de paz. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. Quando você se aquieta, o céu fala. Quando o coração se silencia, o Espírito Santo ensina a mente a descansar, não porque os problemas desapareceram, mas porque a confiança cresceu. A libertação da ansiedade começa quando você permite que o Espírito Santo reduza o ruído da alma e amplie o som da fé. O silêncio espiritual não é vazio, é um encontro. É o momento em que a alma cansada repousa nos braços de Deus e deixa de lutar contra o invisível. Ore comigo neste espírito. Senhor, ensina-nos a silenciar o medo que fala demais, a calar a mente que se perde nas preocupações. Fala tu, Senhor, com a tua voz mansa e suave, que traz descanso à alma e cura ao coração. Tira de nós o barulho interno e enche-nos da tua paz. Que o teu Espírito se mova dentro de nós, trazendo serenidade, fé e confiança. Quando Deus silencia a alma, o coração aprende a respirar de novo. A mente, antes agitada, começa a encontrar repouso. E essa é a primeira libertação. O descanso espiritual que vem da presença divina. Não é ausência de luta, é presença de Deus. Há um momento na caminhada espiritual em que Deus começa a quebrar o domínio do medo sobre a mente. E isso não acontece de uma vez. Acontece quando o amor dele se torna maior do que os cenários que te ameaçam. Muitas pessoas acreditam que coragem é ausência de medo, mas a verdade espiritual é outra. Coragem é seguir confiando, mesmo quando o medo ainda está presente. A libertação que vem de Deus não apaga o medo, ela coloca o medo em seu devido lugar. Porque quando o Espírito Santo habita plenamente em você, o medo perde autoridade. A palavra de Deus diz: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. 1 João 4,18. O medo tenta controlar o amanhã, tenta antecipar a dor, tenta sufocar a esperança. Mas quando o amor de Deus entra, ele ilumina o interior e mostra que o amanhã já está nas mãos do Senhor. A mente liberta entende que não precisa saber o que virá, apenas confiar em quem já está lá, preparando o caminho. Ore comigo em fé. Senhor, ensina-nos a caminhar, mesmo quando o coração treme. Enche-nos com teu amor perfeito, que dissipa o medo e nos faz permanecer firmes. Tira o domínio do pavor, da ansiedade, da dúvida. Mostra-nos que a verdadeira segurança não está na ausência de tempestades, mas na certeza da tua presença. Quando Deus liberta sua mente, o medo deixa de ser o centro. Ele pode até soprar ao redor, mas não governa mais dentro. O amor se torna o alicerce, a fé se torna o escudo e o coração aprende a caminhar em paz. Essa é a segunda libertação, quando o medo perde o trono e Deus assume o governo da mente e do coração. Quando Deus começa a libertar a mente, algo profundo acontece dentro do coração. A ansiedade, que antes ocupava todo o espaço, começa a dar lugar à oração viva. A preocupação se transforma em diálogo com o céu, e o desespero se converte em confiança. Filipenses 4:6 nos ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A mente ansiosa tenta controlar o invisível. A mente que ora entrega. E essa entrega é o início da cura. Quando o pensamento acelerar, quando a inquietação tentar te dominar, não lute com as ideias. Ore em voz baixa. Fale com Deus como quem fala com um amigo. Diga: Senhor, eu confio, mesmo sem entender.
Essa oração simples reequilibra a mente e o coração. A ciência confirma o que a fé já sabia. A oração reduz o cortisol, acalma o sistema nervoso, aumenta a serotonina, o hormônio da paz. Mas há algo ainda mais profundo. Quando o espírito ora, o próprio Deus respira dentro de nós. A alma cansada volta a pulsar esperança e a mente começa a se alinhar com o ritmo da graça. Ore agora comigo, Pai amado. Ensina-nos a transformar preocupação em oração. Cada vez que o medo tentar crescer, que brote de nós um louvor. Que o nome de Jesus se torne o nosso refúgio diário e que cada pensamento ansioso se renda à tua vontade. Que o teu Espírito Santo ocupe os espaços que antes eram da angústia. Quando a oração viva toma o lugar da ansiedade, o coração descansa. A alma se torna templo e o silêncio se transforma em comunhão. Não há espaço para o desespero quando a presença de Deus se torna constante. Há uma ansiedade que nasce do relógio. É aquela inquietação que faz o coração acreditar que está atrasado, que a promessa não virá, que o tempo se perdeu. Mas quando Deus liberta a mente, Ele também liberta a alma da tirania do tempo. A ansiedade quer controlar as estações, mas a fé aprende a descansar na perfeição do propósito. O erro espiritual é querer controlar o tempo, como se o homem pudesse apressar o que o céu ainda está construindo. O Espírito Santo ensina que o tempo de Deus nunca atrasa. Ele amadurece o que precisa florescer. Quando o Senhor trabalha, Ele não se apressa, Ele prepara. José esperou anos no cárcere antes de ser colocado no trono. O tempo não o puniu, o tempo o treinou. Cada silêncio, cada porta fechada, cada demora fazia parte do plano de Deus para que ele estivesse pronto no dia da exaltação. Assim é contigo. O tempo não está te negando a bênção, está te tornando capaz de sustentá-la. Ore comigo neste espírito de entrega. Senhor, ensina-nos a confiar no teu tempo. Livra-nos da pressa que enfraquece a fé, da ansiedade que rouba a esperança. Que o nosso coração aprenda a esperar, não com impaciência, mas com confiança. Que o teu tempo se torne o suficiente para nós, porque o teu relógio é o único que nunca se atrasa. Quando Deus liberta a mente, a espera deixa de ser castigo e se torna altar. Cada dia de demora é também um dia de aprendizado. E quando o propósito amadurece, o milagre acontece com suavidade, porque já existe paz dentro de quem esperou. Quando Deus liberta sua mente, algo sobrenatural começa a acontecer. O descanso passa a habitar em você, mesmo quando o mar ainda está agitado. A ansiedade te faz acreditar que só é possível ter paz quando tudo se resolve, mas o Espírito Santo revela o oposto. A verdadeira paz é aquela que permanece mesmo quando a tempestade ainda não cessou. A Bíblia nos mostra um retrato dessa paz em Jesus. Enquanto o barco era sacudido pelas ondas e o vento rugia forte, o mestre dormia. Dormia porque sabia que o mar obedecia à sua voz. Dormia porque a fé era maior do que o medo. Assim é a mente liberta. Ela descansa não porque o perigo acabou, mas porque reconhece quem está no barco. Pratique essa entrega diária. Quando o coração se agitar, confesse em fé: Senhor, o barco é teu e o mar também. Essa frase, dita em sinceridade, é uma oração poderosa. Ela coloca o controle de volta nas mãos de Deus e retira o peso que a ansiedade insiste em carregar. Ore comigo agora. Senhor, ensina-nos a descansar em Ti. Mesmo quando as ondas se levantarem, que a nossa confiança esteja firmada na Tua presença. Que o nosso coração aprenda a dormir em paz, como Jesus dormiu, porque sabemos que o barco da nossa vida está nas Tuas mãos. Acalma os ventos da mente, Senhor, e faz de cada tempestade uma escola de fé. Quando o Espírito governa a alma, o medo pode até soprar, mas não domina mais. O coração não nega a dor, mas a submete à fé. E nesse momento, nasce uma serenidade que o mundo não entende. O descanso em meio ao caos. Essa é uma das maiores libertações, quando o coração aprende a confiar mesmo de olhos fechados, porque sabe que Deus nunca dorme.
Uma das prisões mais sutis da mente ansiosa é a comparação. Ela começa de forma silenciosa, quando você olha ao redor e acredita que os outros estão mais felizes, mais realizados, mais abençoados. E esse olhar alheio começa a roubar o teu sossego, a te fazer duvidar do que Deus está fazendo na tua vida. Mas quando o Senhor liberta sua mente, Ele também quebra esse ciclo de comparação. A ansiedade cresce quando você mede a sua história pela régua dos outros. Mas Deus não trabalha com comparações. Ele trabalha com propósitos. Cada vida é um caminho único, uma jornada desenhada pelas mãos do Criador. O que Ele escreveu para você não é igual ao que escreveu para ninguém. A tua espera tem um tempo, a tua bênção tem um formato, o teu testemunho tem um propósito. A verdadeira libertação acontece quando você volta a ser você mesmo. Simples, original, autêntico diante de Deus. Quando o Espírito Santo cura o olhar, você deixa de se medir pelo que falta e começa a agradecer pelo que já tem. A palavra confirma: cada um examine a sua própria obra e então terá glória só em si mesmo e não em outro. Gálatas 6:4. Ore comigo com sinceridade. Senhor, liberta-nos da comparação. Tira dos nossos olhos o peso de olhar o caminho dos outros e nos ensina a enxergar o valor do que o Senhor está fazendo em nós. Que possamos reconhecer o Teu agir no nosso ritmo, na nossa história, no nosso tempo. Restaura em nós a alegria de sermos quem fomos criados para ser. Quando Deus liberta a mente da comparação, o coração volta a respirar gratidão. A alma se reconcilia consigo mesma e a inveja se transforma em intercessão. O que antes gerava angústia, agora inspira oração. E assim, a mente encontra um novo equilíbrio, aquele que nasce da certeza de que cada filho de Deus tem um caminho perfeito sob o olhar do Pai. Quando Deus liberta a mente da ansiedade, a transformação não acontece apenas no interior, ela se reflete também no corpo. A paz espiritual tem um efeito real, físico, perceptível. A respiração se torna mais leve, o coração desacelera, o sono se renova. O corpo sente o que o espírito vive. A libertação interior começa a curar o exterior. A ciência, em sua busca por compreender o mistério da fé, confirma o que a alma sempre soube. A oração muda o corpo. Pesquisas da Duke University mostram que a prática constante da oração regula o sistema nervoso, diminui o estresse e fortalece o sistema imunológico. Mas o que a ciência chama de efeito, a fé chama de milagre silencioso. É o Espírito Santo harmonizando o que estava em desordem. Quando Deus liberta a mente, o corpo responde. A respiração deixa de ser ofegante, o coração encontra seu ritmo e o corpo aprende, pouco a pouco, a confiar também. É como se cada célula recebesse uma nova instrução de paz. A presença de Deus passa a ser sentida, não apenas pensada. Ore comigo neste instante. Senhor, ensina o nosso corpo a confiar em Ti, que os músculos relaxem, que o coração desacelere, que a mente encontre repouso. Cura, Senhor, cada área afetada pela ansiedade, o estômago apertado, o peito cansado, a insônia, a tensão. Que Teu Espírito Santo percorra o nosso ser e transforme cada sinal de medo em sinal de fé. Quando a paz de Deus habita em nós, até o corpo se curva diante dela. A dor cede lugar ao descanso, o cansaço se converte em leveza. E o que era apenas um sintoma, torna-se testemunho. A presença de Deus é real, e ela traz cura completa, da alma para o corpo, do invisível para o visível. Há libertações que acontecem no silêncio do coração, e essa é uma delas. Quando Deus liberta a mente, o passado perde o poder de te culpar. A ansiedade muitas vezes nasce das lembranças, de erros cometidos, de palavras ditas, de caminhos que você gostaria de refazer. O inimigo usa o passado como um espelho quebrado, tentando te fazer enxergar apenas os pedaços. Mas Deus, com suas mãos de amor, junta os fragmentos e cria algo novo. Um dos maiores erros é reviver feridas antigas, como se ainda estivessem abertas. A culpa
É uma prisão que alimenta a ansiedade e impede a alma de descansar. Mas a revelação divina é clara. Deus não apenas perdoa, Ele apaga. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Quando essa verdade desce da mente para o coração, a libertação começa. O perdão é o remédio de Deus contra a ansiedade que nasce da culpa. Quando você se permite ser perdoado, o peso que te prendia ao ontem se desfaz e a mente começa a respirar liberdade. A alma compreende que não há mais dívida, há graça. Ore comigo com o coração aberto. Senhor, liberta-nos do passado. Cura as memórias que ainda sangram. Apaga as vozes que nos lembram da culpa. Que o teu perdão seja mais forte que qualquer lembrança. Que possamos crer de verdade que o que foi confessado está perdoado e que o que foi perdoado está esquecido diante de ti. Enche-nos da alegria de um novo começo. Quando Deus liberta a mente da culpa, o passado deixa de ser prisão e se torna testemunho. Aquilo que antes causava vergonha, agora revela graça. A mente liberta para de lutar contra o que já foi curado. E o coração finalmente aprende a viver o presente, leve, reconciliado e em paz. Quando Deus liberta a mente da ansiedade, Ele abre espaço para algo precioso florescer, o discernimento espiritual. A alma, antes tomada pelo ruído da pressa e da preocupação, começa a ouvir com clareza a voz do Espírito Santo. A mente que antes reagia, agora discerne. O coração que antes se desesperava, agora compreende. O discernimento é uma luz suave que Deus acende dentro de você. É Ele te mostrando o que é preocupação da carne e o que é direção do espírito. A ansiedade quer respostas rápidas. O discernimento ensina o tempo certo de agir e o tempo certo de esperar. Por isso, antes de reagir, ore. Antes de responder, escute. Antes de decidir, se recolha. A ansiedade reage, mas a fé discerne. É assim que o Espírito Santo guia, não com gritos, mas com paz. Ele mostra caminhos, revela intenções, afasta o engano e traz clareza onde antes havia confusão. Uma mente liberta é uma mente sábia, porque aprendeu a distinguir entre o que vem de Deus e o que vem do medo. Ore comigo com humildade e fé. Senhor, concede-nos discernimento. Ensina-nos a perceber Tua voz entre tantas vozes. Mostra-nos o que vem de Ti e o que vem da nossa inquietação. Que o Teu Espírito Santo seja o nosso guia e que toda decisão seja feita em Tua presença. Que a paz seja o sinal de que estamos no caminho certo. Quando o discernimento espiritual nasce, a ansiedade perde força, porque o coração já não vive mais de impulsos, mas de direção. O medo deixa de comandar e o espírito passa a governar. E assim, a mente liberta se torna sábia, serena e segura, guiada não por sentimentos, mas pela paz que vem de Deus. Quando Deus liberta a mente da ansiedade, a esperança deixa de ser um sentimento passageiro e se torna um estado permanente da alma. A mente liberta acorda com o coração em paz, porque sabe que o amor do Senhor se renova a cada amanhecer. A Bíblia diz: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, 22, 23. A ansiedade tenta te convencer de que o amanhã será igual ao ontem, que nada vai mudar, que o tempo se repete em dor. Mas a esperança que vem de Deus diz o contrário. Cada novo dia carrega novas possibilidades, novos sinais, novas bênçãos. A libertação da mente faz você enxergar o presente como milagre, não o que ainda falta, mas o que Deus já concedeu. A revelação é simples e profunda. Deus não te dá força para a semana. Ele te dá força para o dia de hoje. E quando esse dia termina, Ele te renova novamente. Assim, o fardo do futuro se dissolve na fé diária, e o coração aprende a caminhar um dia de cada vez, sustentado pela fidelidade divina. Faça dessa gratidão um exercício de fé. Ao acordar, antes de se levantar, agradeça por 3 coisas simples: o ar que respira, a vida que pulsa e a presença de Deus ao seu lado.
Esse gesto muda a química da mente e reprograma o coração para a fé. O louvor é o antídoto da ansiedade, porque onde há gratidão, o medo não tem morada. Ore comigo com o coração leve. Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado pela vida, pela esperança e pela Tua presença que nunca nos abandona. Ensina-nos a viver o hoje com serenidade, a confiar que o amanhã está nas Tuas mãos. Que cada manhã seja um novo recomeço e que o Teu amor continue a nos renovar. Quando Deus liberta a mente, a esperança deixa de ser teoria e se torna respiração. O coração desperta com propósito, a alma se reveste de paz e o olhar passa a reconhecer os pequenos milagres que o céu espalha pelo caminho. Quando a mente é liberta da ansiedade, o coração começa a ouvir com nitidez o que antes era abafado pelo barulho interior. Deus nunca deixou de falar. É a inquietação que impede de escutar. A pressa, o medo, o excesso de pensamentos criam uma neblina espiritual. E a alma se perde tentando encontrar a direção certa. Mas quando o Espírito Santo traz libertação, essa neblina se dissipa e a voz de Deus se torna clara, doce e firme. Um erro comum é confundir ansiedade com direção divina. A ansiedade empurra, pressiona, exige respostas imediatas. Deus, ao contrário, conduz em paz. O Espírito de Deus não grita, ele sussurra. Sua voz nunca causa desespero, ela traz serenidade, mesmo quando corrige. Por isso, o sinal da libertação é quando a alma já não age pela pressa, mas pela paz. Quando você começa a ouvir Deus com o coração tranquilo, percebe que Ele sempre esteve ali, nos detalhes, nos silêncios, nas coisas simples. Ele fala quando você lê a palavra, quando ora, quando observa a criação, quando perdoa alguém, quando cala ao invés de responder. A voz de Deus se revela na quietude do Espírito. Ore comigo agora. Senhor, ensina-nos a ouvir Tua voz. Acalma o ruído dos nossos pensamentos. Silencia as vozes da dúvida e do medo. Que a Tua palavra encontre espaço em nós e que o nosso coração seja terreno fértil para a Tua direção. Fala conosco, Senhor, não conforme nossa pressa, mas conforme a Tua vontade. Quando Deus liberta a mente, a comunhão se aprofunda. As orações deixam de ser monólogos e se tornam conversas. A fé deixa de ser um esforço e passa a ser um descanso. E nesse estado de entrega, o cristão aprende o segredo da paz. Ouvir mais, falar menos e permitir que o Espírito Santo conduza cada passo. A mente ansiosa vive cansada porque tenta controlar tudo: o futuro, as pessoas, os resultados, os medos. Ela acredita que, se planejar o suficiente, vai evitar a dor. Mas o controle é um fardo que o ser humano não foi criado para carregar. Quando Deus liberta a mente, Ele nos ensina a descansar, não apenas a esperar. A verdadeira paz vem quando o controle é devolvido às mãos certas, às mãos de Deus. O ato de entregar é o coração da libertação. E essa entrega não é desistência, é confiança. É dizer: Senhor, eu não entendo, mas confio. É saber que o invisível está sendo cuidado, mesmo quando os olhos não veem. Quando algo foge do seu alcance, não se desespere. Apenas confesse com fé: Senhor, isso está em Tuas mãos. Essa frase dita com sinceridade é uma chave espiritual. Ela abre as portas da providência divina e fecha as janelas da preocupação. O controle nas mãos humanas gera medo. Nas mãos de Deus, gera descanso. Porque o Espírito Santo vê o todo. Ele enxerga o que você não pode ver, entende o que você não compreende e trabalha onde você não pode agir. Quando ele assume o leme, o coração aprende o ritmo da fé. Obedecer, confiar e descansar. Ore comigo em rendição. Senhor, hoje devolvemos o controle ao Teu trono. Tudo o que não conseguimos resolver, entregamos a Ti. As pessoas que amamos, os sonhos que temos, as dores que carregamos, estão nas Tuas mãos. Ensinai-nos a confiar, mesmo quando o caminho é escuro, que o Teu Espírito governe a nossa mente e conduza os nossos passos.
Quando Deus liberta a mente e o controle é devolvido, o medo perde força e a ansiedade se dissolve. A alma, antes tensa, aprende a repousar no amor. E nesse repouso, o coração encontra a serenidade que o mundo não pode oferecer, a certeza de que tudo está no lugar certo, porque está nas mãos do Pai. A mente ansiosa vive cansada porque tenta controlar tudo, o futuro, as pessoas, os resultados, os medos. Ela acredita que, se planejar o suficiente, vai evitar a dor. Mas o controle é um fardo que o ser humano não foi criado para carregar. Quando Deus liberta a mente, Ele nos ensina a descansar, não apenas a esperar. A verdadeira paz vem quando o controle é devolvido às mãos certas, às mãos de Deus. O ato de entregar é o coração da libertação. E essa entrega não é desistência, é confiança. É dizer: Senhor, eu não entendo, mas confio. É saber que o invisível está sendo cuidado, mesmo quando os olhos não veem. Quando algo foge do seu alcance, não se desespere. Apenas confesse com fé: Senhor, isso está em tuas mãos. Essa frase dita com sinceridade é uma chave espiritual. Ela abre as portas da providência divina e fecha as janelas da preocupação. O controle nas mãos humanas gera medo. Nas mãos de Deus, gera descanso. Porque o Espírito Santo vê o todo. Ele enxerga o que você não pode ver, entende o que você não compreende e trabalha onde você não pode agir. Quando ele assume o leme, o coração aprende o ritmo da fé. Obedecer, confiar e descansar. Ore comigo em rendição. Senhor, hoje devolvemos o controle ao teu trono. Tudo o que não conseguimos resolver, entregamos a ti. As pessoas que amamos, os sonhos que temos, as dores que carregamos, estão nas tuas mãos. Ensinai-nos a confiar, mesmo quando o caminho é escuro, que o teu Espírito governe a nossa mente e conduza os nossos passos. Quando Deus liberta a mente e o controle é devolvido, o medo perde força e a ansiedade se dissolve. A alma, antes tensa, aprende a repousar no amor. E nesse repouso, o coração encontra a serenidade que o mundo não pode oferecer, a certeza de que tudo está no lugar certo, porque está nas mãos do Pai.